Nem mesmo Maria estava pronta para perder um filho. E se você passou por isso, ou está passando, este roteiro é para você. Jerusalém, Nizam, 14, aproximadamente 30 d.C. A cidade estava com sua população multiplicada por 4, ou talvez por 5. Historiadores estimam entre 300 e 400 mil peregrinos reunidos para a Páscoa judaica, contra uma população residente de 80 a 100 mil habitantes. O calor de abril pressionava as ruas estreitas. O cheiro era denso, o barulho constante. E em algum ponto desse caos, uma mulher caminhava em direção ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, seguindo o corpo do filho que ela havia colocado no mundo. Ela tinha visto o rosto dele antes de qualquer outro. Ela sabia como era o choro dele quando recém-nascido. Ela sabia o jeito dele de dormir. Ela sabia o som da respiração dele. E agora, esse mesmo corpo estava sendo arrastado para uma colina do lado de fora dos muros da cidade, condenado pela lei de um império que não havia sido construído para entender o que ela entendia. João 19:25 registra com precisão cirúrgica o que aconteceu. Estavam junto à cruz de Jesus sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. 4 mulheres, em pé, ao pé da cruz. Enquanto o texto registra que os discípulos homens, com exceção de João, haviam fugido, Maria não fugiu. Ela foi para perto. Isso precisa ser dito com o peso que merece. Ela sabia que ele ressuscitaria. Ele havia dito isso. Ela havia guardado tantas outras coisas que ele disse. Lucas 2:51 registra que ela guardava todas essas coisas no coração. Ela sabia. E mesmo assim, a dor era real. Mesmo assim, o corpo dela estava ao pé da cruz. Porque saber que a história não termina ali não elimina o peso do momento em que você está vivendo. Se você perdeu um filho, você sabe o que é isso. Saber que ele está com Deus não faz a cama dele ser menos silenciosa. Saber que vai rever um dia não faz a primeira manhã sem ele ser menos devastadora. Maria entende esse paradoxo de dentro, não de fora. Ela carregou os dois ao mesmo tempo, a fé e a dor. E nenhuma das duas cancelou a outra. A via dolorosa, o percurso que Jesus fez carregando a cruz, tem 14 estações na tradição cristã. A distância real entre o pretório de Pilatos e o Gólgota, com base nas escavações arqueológicas realizadas em Jerusalém ao longo dos séculos 19-20, é estimada em cerca de 600 metros. São menos de 1 quilômetro. Maria percorreu esse caminho sabendo o que esperava no final. Cada passo foi uma escolha de não parar. Existe um detalhe arqueológico que raramente aparece nas narrativas populares sobre a crucificação. O Gólgota ficava fora dos muros da cidade, mas em área visível das estradas de entrada e saída de Jerusalém. A crucificação romana era deliberadamente pública, uma tecnologia de terror projetada para ser vista. Os condenados eram expostos em locais de grande circulação, precisamente para que o maior número possível de pessoas passasse, visse e entendesse o que acontecia com quem desafiava Roma. Maria ficou ali, em público, visível, enquanto qualquer transeunte podia olhar para ela e para o filho. Simeão havia dito isso a ela 33 anos antes, quando Maria e José levaram o menino Jesus ao templo para a apresentação. Um ancião chamado Simeão, descrito em Lucas 2:25 como homem justo e temente a Deus, tomou o bebê nos braços, louvou a Deus, e então se virou para Maria e disse: "Uma espada traspassará a tua própria alma." Ela tinha dias de puérpera. O filho estava nos braços de um estranho no templo.
e ela recebeu uma profecia de dor endereçada diretamente a ela, com um nome, sem intermediário. Ela guardou isso também. 33 anos de vida com aquela palavra dentro. 33 anos assistindo o filho crescer, fazer milagres, reunir multidões, ser amado. E saber que havia uma espada com o nome dela. Não a dele, a dela. Isso é o que uma mãe carrega que ninguém mais carrega. Não é o medo da morte do filho. É a consciência de que a dor do filho vai pousar dentro dela de um jeito que nenhuma palavra humana consegue descrever. Maria havia sido avisada, e ser avisada não mudou nada no momento em que aconteceu. Existe um dado sobre a crucificação romana que coloca o nível de exposição de Maria em perspectiva. A morte por crucifixão era lenta. Podia durar horas ou dias. Os evangelhos registram que Jesus ficou na cruz há aproximadamente 6 horas, das 9 da manhã até as 3 da tarde. João 19 indica que Maria estava presente durante pelo menos parte desse período. 6 horas ao pé de uma cruz, sob o sol de abril em Jerusalém, vendo o filho morrer centímetro por centímetro. O espelho aqui não é metafórico, é fisiológico. A pesquisa em neurociência do luto, publicada no Journal of Neuroscience entre 2010 e 2015, documentou que a dor de perder um filho ativa as mesmas regiões cerebrais que a dor física aguda. Não é uma expressão, é um mecanismo. Quando Maria ficou ao pé da cruz, o que ela estava sentindo tinha equivalente somático no próprio corpo. A espada que Simeão havia profetizado era literal na experiência neurológica do luto materno. Se você está nesse lugar agora, ou já esteve, Maria não te olha de longe. Ela está no mesmo chão. Se você quer continuar com este canal e com esse conteúdo que te encontra onde você está, se inscreva e deixa o like. Mas há mais um detalhe em João 19 que precisa ser dito. Em meio à agonia da crucificação, Jesus olhou para baixo e viu a mãe. E viu João ao lado dela. E disse para Maria: Mulher, eis aí o teu filho. E disse para João: Eis aí a tua mãe. E a partir daquele momento, João a recebeu em sua própria casa. Isso é o que Jesus fez com os últimos instantes que ainda tinha de capacidade verbal. Ele providenciou para Bishmubain. Ele organizou a estrutura de cuidado dela antes de terminar, não porque ela fosse fraca. Ela havia provado ao longo de 33 anos que não era, mas porque ela estava prestes a ficar sem o filho, e ele viu isso e agiu. Maria recebeu o corpo dele depois. A cena não está nos evangelhos canônicos com esse nível de detalhe, mas a tradição cristã histórica e a iconografia cristã desde os primeiros séculos representou esse momento como a Pietà, a mãe segurando o filho morto no colo. A estátua mais famosa dessa cena é a de Michelangelo, esculpida entre 1498 e 1499, hoje na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Michelangelo, ao ser questionado sobre o porquê de Maria parecer tão jovem na escultura, respondeu que a pureza preserva. Mas o que a pedra captura não é a juventude, é o peso. O jeito que os braços de uma mãe seguram o que não deveria precisar ser segurado assim. E então veio o sábado, o dia de silêncio entre a sexta-feira da crucificação e o domingo da ressurreição. Nenhum dos evangelhos documenta o que Maria fez naquele sábado. É o único dia da história do filho que não tem registro. Alguns estudiosos chamam esse período de o sábado da fé. O dia em que a promessa estava enterrada e ainda não havia ressuscitado. Maria esperou naquele sábado, com a fé que havia dito sim 3 décadas antes, com a memória de tudo que havia guardado no coração, com a espada dentro, e esperou.
Ela não aparece nos relatos da ressurreição como a primeira a chegar ao túmulo. Esse registro pertence a Maria Madalena. Mas o próprio fato de que os evangelhos a colocam ao pé da cruz e a mostram presente na comunidade nos dias seguintes diz o suficiente. Ela não saiu, ela permaneceu. E a permanência, quando tudo dentro de você está partido, não é fraqueza disfarçada de força. É a coisa mais difícil que existe. Se você perdeu um filho, Maria não tem uma frase pronta para você. Ela tem presença. Ela sabe o que é o sábado de silêncio. Ela sabe o que é segurar o corpo de quem você colocou no mundo. E ela sabe o que é acordar no domingo seguinte. Mas existe uma decisão que Maria tomou nos anos seguintes à ressurreição, documentada em Atos 1:14, que revela o que acontece com uma mulher que atravessou o inimaginável e saiu do outro lado. É exatamente isso que vem a seguir.